Meus amados, aqui deste canal, a doutrina nas igrejas pentecostais, neopentecostais, igrejas tradicionais, principalmente nas igrejas neopentecostais e pentecostais também. Como ela está? A doutrina do Senhor está sendo descartada em muitos ministérios, em muitas igrejas. Mas por quê? Quem é o culpado dessa mudança? Será que essa mudança se faz necessária? Ou alguém está fazendo isso por vaidade, por abuso de autoridade espiritual, por falta de experiência com Deus, por falta de responsabilidade? Será que as pessoas que mudam ou tentam mudar a doutrina do Evangelho em suas igrejas, nas quais são dirigentes, pregadores, pastores, missionários, é porque a pessoa não teve realmente uma conversão em Cristo Jesus? O que você acha disso? Esse assunto sobre doutrina genuína do Evangelho de Cristo é o tema central deste vídeo. Eu gostaria, inclusive, que você ficasse até o final, que eu vou falar sobre esse assunto com muita calma aqui neste vídeo. E não se esqueça, não é só sobre a doutrina ou a mudança de doutrina da igreja pentecostal Deus é Amor. É de outras também doutrinas de outras igrejas. Já vou logo adiantando. Eu tenho muito o que fazer, tá? As pessoas às vezes não conseguem entender porque não tem a mente aberta, muitas vezes a visão espiritual. Esse assunto aqui é um assunto muito importante, né? Eu tenho muito o que fazer durante o dia, mas eu tomo um tempo como esse aqui para falar sobre esse assunto, dada a grande importância que é a questão da doutrina do Evangelho, que está sendo desprezada. Então prepara o seu coração nesse momento. Primeiro, o apóstolo Paulo, ele já adiantava em suas cartas, dizendo que a doutrina do Senhor iria ser descartada por muitos. Por quê? Porque as pessoas iriam se tornar amantes de si mesmas. As pessoas iriam ficar egoístas. Egoístas, entenda isso. Pensando só no seu próprio eu. Pensando só naquilo que lhe apraz. Uma pessoa que planeja somente aquilo que traz alegria para o seu eu, mas não quer amortecer a sua própria carne. Então são pessoas que estão pensando nos seus próprios umbigos. E aí a doutrina do Senhor não é de fato a vontade delas. E aí vem o quê? O comichão nos ouvidos. Então, nos dias de hoje, a mudança da doutrina do Senhor, tá? A troca ou a substituição da doutrina nas igrejas por um projeto meramente artístico, cultural e humano, é só o que a gente vê nas igrejas. As pessoas desprezando. Por quê? Porque os dirigentes estão percebendo que o Espírito Santo de Deus está se afastando, literalmente, das congregações. Sabia disso? Os dirigentes acabaram de perceber que a cura divina, que o milagre, o batismo com ou no Espírito Santo, é assunto, como se diz, do passado. Os dirigentes acabaram de entender que o poder de Deus já não se manifesta mais como nos tempos de outrora. E aí é uma vergonha para muitos pregadores saber que isso está acontecendo. É constrangedor, é um caso sério. O pregador saber que no altar que ele está pregando, a presença de Deus já não está mais ali. E aí, por consequência disso, meus amados aqui do canal, a igreja vai se esfriando e o pecado vai aumentando. O amor vai se acabando praticamente, porque a Bíblia diz que o amor não se acaba, o amor se esfria. E aí o culto não é mais um culto fervoroso e, consequentemente, as cadeiras vão ficando vazias. O culto de domingo é um culto fraco,
como se diz na linguagem popular, um culto fraco, porque os irmãos não estão envolvidos nas experiências espirituais do Espírito Santo. O pregador não jejua, não se consagra. Ele passa o dia como se pesquisando talvez assuntos irrelevantes para trazer para o púlpito. E aí tem pregador de várias formas. Tem pregador que prega a sua própria vida, tem pregador que prega a vida dos outros, tem pregador que traz piada para o altar, tá? Comédia. E aí as pessoas começam a sorrir. É sorrir para cá, sorrir para lá. Ô culto bom, ô culto bom. Isso não é culto, porque a impressão que eu vejo nesses cultos onde o pregador conta piada o tempo todo é como se fosse um circo, tá? E aí o pregador é um palhaço espiritual e a plateia, sabe, está contemplando as palhaçadas do pregador. Então não dá para você ser um comediante pregador. Ou você faz comédia, e aí não estou dizendo que você está em pecado porque você segue a carreira artística contando piada. Aí é outro assunto. Agora, tem que escolher entre o pregador palhaço, tá? Ou melhor, entre o palhaço, comediante, tá? E um homem de Deus, que não é somente o homem de Deus, aquele que prega com rosto sério. Não. Tem gente aí pregando com rosto sério em pecado. Ser sério não quer dizer exatamente ou necessariamente uma pessoa mais santa do que o outro que é um palhaço espiritual. Agora, não dá certo. No altar, você, ao invés de levar o evangelho, está contando comédia no altar. Então, tudo isso nas igrejas, meus amados irmãos, fez com que os cultos se tornassem cultos vazios, longe da presença de Deus. Deixa o like nesse vídeo para fortalecer esse canal, tá? Para o reino de Deus crescer, para a glória de Deus. Você pode comentar aqui abaixo. Como é que está a sua igreja aí? É assim ou é diferente? Então as igrejas, as congregações, estão muitas, não todas, só misericórdia nesse aspecto. Aí o que acontece? A direção das igrejas, os pastores líderes, fazem logo o quê? Uma reunião. A chamada reunião pastoral. Reunião da direção. Reunião urgente. Aí nessa reunião, ninguém se levanta para dizer assim, vamos orar, gente. Consagração total de 7 dias. Jejum, oração e arrependimento. Depois a gente se levanta do joelho e vai agir com a permissão de Deus para ver o poder de Deus se manifestar. Não. O que esse povo faz? Muda a parede do templo. A parede é pintada de branco, de azul, não sei, de amarelo, de verde, não sei. Geralmente é uma cor mais clara, né? Uma cor mais, de repente, uma cor cinza, né? Uma cor branca neve e tal, um branco gelo, e daí um azul marinho, não sei. Aí a pessoa pinta toda de preto, né? Igualmente essa camisa aqui, ó. Eu fui pregar uma vez numa igreja, inclusive, preste atenção. Na igreja que eu fui pregar uma vez, as paredes estavam normais, entre aspas, né? Normal assim, né? A cor normal e tudo. E eu lembro muito bem que eu preguei, Deus me deu uma pregação muito boa, graças a Deus. O culto foi uma bênção. E eu me lembro que vim para casa, né, distante da minha casa, e vim com a minha mulher, minha esposa, e vim para casa, tá? Passou-se um tempo, esse dirigente dessa igreja, ele acabou conhecendo outras coisas, conhecimentos que confundiu a mente dele, tá? Ele recebeu outro tipo de alimento, isso é perigoso, é perigoso. E aí ele aceitou aquele conhecimento adverso, contrário. Sabe o que ele fez? Mudou a estrutura do templo. Tirou o púlpito ali do meio, botou um tambor, criou uma boate no culto, então as luzes, meu escura, meu azul, parecia um show da banda Calypso. Tá entendendo?
E quem ia para esse culto ficava até um pouco assim, pessoa com a vista ruim, né? O idoso ficava meio tonto com tanta luz piscando. Cadê a presença de Deus? Irmão, parece sabe? Daqui para Deus, sem aumentar e sem diminuir nada, só a verdade. Você sabia que daí em diante o culto ficou um culto diferente e o povo foi saindo aos poucos da igreja? Não muito. Um membro aqui, um membro ali. E você acredita que esse pregador começou a ficar fraco? Irmãos, para encerrar a história, para o vídeo não ficar de meia hora longo, hoje esse pregador está no mundo. Esse pregador está afastado. Voltou a beber, a ir para a festa e já não perdeu sabe? Porque Deus tem um negócio com ele, um chamado, e Deus livrou ele da MORTE. Irmãos, a igreja se fechou. O templo, depois que ficou estranho, as paredes, tá, as luzes, acabou-se. Então assim, meu irmão, eu não quero dizer que isso está na Bíblia. Ah, pastor, mas está na Bíblia? Não tem nenhum versículo escrito, não. Mas você não precisa ler versículo para compreender que isso não é necessário, tá? São princípios bíblicos, são princípios cristãos. Então, por exemplo, vem cá, pensa comigo. Não existe versículo bíblico na Bíblia dizendo assim, é pecado, é perigoso você pegar um carro e sair com ele a 100 km por hora na contramão e o carro sem freio. Não tem. Então, se alguém pegar um carro sem freio na contramão a 100 por hora na contramão e disser assim, eu vou, porque na Bíblia não diz que é pecado, que é errado, que é perigoso. Não tem nenhum versículo que diga isso. Tá entendendo? Então, pela lógica, não tem nenhum versículo bíblico dizendo assim, não pintarás, atenção, um exemplo, Gênesis 4:5, não pintarás a parede da igreja de preto e nem coloque luzes que fica piscando assim, não faça isso. Não tem, claro que não tem. É por isso que muitos dizem assim, eu tenho conhecimento. Não tem nada, isso não é. Calma, não tem, é verdade. Mas não precisa você se apropriar de um versículo bíblico para dizer, tá aqui ou não tá aqui, para afirmar ou não que é pecado ou não. Então, não há necessidade. Então, em qualquer lugar, existe decência, organização, ordem. E cada lugar, ele é, como se diz, movido e criado com um objetivo. Cada espaço tem o seu perfil. Então, o perfil físico de uma igreja, de um templo, não tem nada relacionado a coisas do mundo. Então, vamos voltar para o começo. Quando o pregador percebe que o culto não tem o poder de Deus, porque o amor se esfriou, o pecado aumentou. Quando o pregador percebe que no altar a presença de Deus está fraca, não porque ele é fraco, Deus, mas porque Deus está se afastando dali. Ele começa a criar estratégias meramente humanas. Há quem diga que são estratégias do diabo. Eu não posso afirmar. No entanto, eu digo que é obra da carne, do pensamento humano, para atrair o quê? O poder de Deus. A intenção é atrair o poder de Deus e as pessoas também. Só que, infelizmente, só vai atrair parte de pessoas, não o poder de Deus. Isso é forte, viu? Só vai atrair uma parcela de pessoas que tem a mente inovadora, como, por exemplo, os jovens. Mas não vai atrair todas as pessoas. Entendeu? Por quê? Porque os crentes que aceitaram Jesus, que se converteram, por exemplo, em 1973,
1984 e tal, nos anos 90, não vão querer esse modelo de liturgia, de culto. Não vão. E aí as pessoas vão, os jovens, é mais jovem, né? Ou pessoas que têm a idade mais avançada, mas não têm a mente aberta, espiritualmente aberta. Acabam migrando para esses lugares, não por causa do poder de Deus, do convencimento do Espírito Santo, mas por causa apenas de uma visão humana, de um pitaco, né? Uma pitadinha de ilusão visual. A luz está piscando, os meus olhos foram atraídos pela luz. Cadê a luz do Espírito Santo? Cadê a luz, tá? Que precisa estar em nosso coração, em nossos olhos. Cadê a luz? Quer dizer que se faltar energia, o pisca-pisca vai embora. Fica tudo escuro. Então não faz sentido você criar projeto humano para atrair o poder de Deus, que é Espírito. Não faz sentido você se apropriar de uma doutrina inovadora se a palavra de Deus é a mesma palavra escrita há milhares de anos. Não faz sentido você querer agradar as pessoas, tentar atraí-las para o seu culto, se Jesus, ele mesmo falou que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado e da justiça. Então essas igrejas, irmãos, que estão mudando a doutrina para inovar, preste atenção, elas estão fugindo daquilo que a palavra ensina, doutrina do Senhor. Então, se pode mudar? Claro, e até é necessário que mude, mas que não fuja da doutrina do Senhor diferente. Uma coisa eu mudo e outra coisa é eu sangrando, tá? Sangrando, pisando sobre aquilo que Deus já determinou. Tome muito cuidado. Não queira chamar as pessoas para o culto a Deus de qualquer jeito. Senão, você vai estar gritando, pulando, profetizando, tudo em vão. Vai rasgar a garganta, ficar sem voz e Deus não vai escutar, tá? Porque é tudo em vão. É melhor obedecer do que sacrificar. Do que adianta você promover algo tão bonito, piscando, sabe, com luzes para lá e para cá, com muita cantarola, cantor famoso e o culto vazio de Deus? Irmãos, vamos abrir os nossos olhos. Jesus está voltando e sem santidade ninguém verá a Deus. Tome posse desta palavra em nome de Jesus e eu volto, se Deus permitir, com fé nele, muito em breve, com mais um vídeo forte aqui no canal sobre doutrina, sã doutrina, igrejas como IPDA, igrejas pentecostais, tá? Profecias, arrebatamento, tudo isso e muito mais neste canal.